Fala pessoal, tranquilo? Hoje vamos falar sobre casamento. Nesse vídeo aula, a gente vai falar sobre os aspectos de validade do casamento. É importante, quando a gente for estudar esse assunto, que a gente analise o casamento sobre 3 degraus, ou sobre 3 planos, seguindo a teoria pontiana, a teoria de Pontes de Miranda. No primeiro plano, vamos analisar os requisitos de existência do casamento. Então, para um casamento existir, o que é que ele precisa? Precisa de ter as pessoas, os noivos, que queiram se casar, precisa da vontade de ambos, precisa de uma autoridade competente para celebrar aquele casamento. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os requisitos de validade. O que o casamento precisa para ser válido. Vamos falar aqui inicialmente da capacidade das partes. Vejam que para o casamento, para o critério de existência, para o requisito de existência, precisamos de ter 2 pessoas para realizar aquele casamento. Só que aqui, para o requisito de validade, precisamos que aquelas pessoas elas tenham capacidade civil. Coloquei aqui, capacidade, personalidade e legitimação. A personalidade a gente adquire a partir do momento, se seguirmos a teoria natalista, está lá no artigo 2º do Código Civil, adquirimos a personalidade a partir do momento do nascimento com vida. No momento que a respiração, respiramos, estamos vivos e adquirimos a personalidade. E a personalidade, a partir do momento que adquirimos a personalidade, nós vamos ter direitos e deveres. Vamos ser sujeito de direitos e deveres. Já a capacidade, ela é a medida da personalidade. A capacidade é quando você vai poder realizar os atos da vida civil. Temos 2 espécies de capacidade. Uma capacidade de direito ou de gozo, que adquirimos a partir do momento que nascemos com vida, ou seja, essa capacidade de termos direitos e deveres, e temos a capacidade de fato. A capacidade de fato é a capacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E, via de regra, adquirimos a capacidade de fato aos 18 anos. Está no artigo 5º do Código Civil, onde diz que cessará para os menores a incapacidade aos 18 anos completos, quando o indivíduo ficará apto para a prática de todos os atos da vida civil. E nós temos também a legitimação. A legitimação seria uma capacidade especial. Imagine que a pessoa é casada e ela tem um bem que foi lá do casamento. A partir do momento que eles se casaram, adquiriram um bem comum, e a partir de um determinado momento, aquela pessoa quer vender aquele bem comum. Vejam bem, aquela pessoa tem personalidade, aquela pessoa tem capacidade, mas se o outro cônjuge não autorizar, falta àquela pessoa a legitimação, essa capacidade especial. Para o casamento, precisamos de uma capacidade genérica. Mas essa capacidade genérica, que chamamos aqui de idade núbil, ela vai ocorrer aos 16 anos completos. Então, a partir do momento que a pessoa fizer 16 anos, ela tem capacidade para o casamento. Veja que eu falei para vocês que a capacidade para a prática de atos da vida civil, como, por exemplo, comprar, vender, alugar, essa capacidade é de 18 anos. Mas, aqui uma exceção. Você pode casar a partir dos 16 anos completos, porque essa é a idade mínima exigida pelo Código Civil para que a pessoa possa se casar. E é interessante que houve uma alteração legislativa há cerca de 1 ano, onde havia 2 possibilidades da pessoa casar com menos de 16 anos. Mas hoje em dia, o casamento ele é aos 16 anos completos. Tá? Aquelas 2 exceções foram retiradas do Código Civil. Ô Fábio, mas a pessoa tem 16 anos, ela quer se casar. Ela tem capacidade para casar? Tem. Ela vai precisar de alguma autorização? Vai. Autorização para o casamento. Então vejam bem, quando a pessoa vai se casar, existem 3 fases. A primeira fase seria uma fase de habilitação, onde a pessoa vai apresentar os documentos dizendo que ela é apta ao casamento. A segunda fase é a fase da celebração, feita por um juiz de direito, um juiz de paz, uma autoridade religiosa. E a terceira fase é a fase do registro, onde o que ocorreu durante o processo de habilitação, o processo de celebração, será devidamente registrado no cartório, tornando aquele ato público. Pois bem, a autorização ela é exigida no primeiro momento. A autorização ela é exigida no momento da
habilitação. Então, se você tem 16 anos, você pode se casar. Mas você vai ter que trazer ao cartório a autorização dos seus pais ou dos seus responsáveis. Ô Fábio, mas se a pessoa não tem autorização dos pais? Vejam bem, pessoal, para o casamento ser válido, é necessária a autorização dos pais. Então, a pessoa tem que trazer essa autorização dos pais. Mas se os meus pais, eles não concordam com o meu casamento, como é que eu faço isso aí? Eu quero casar e meu pai está discordando. A legislação vai analisar da seguinte forma, vai dar o seguinte tratamento. Olha, toda vez que existe uma contenda, toda vez que existe um conflito e as partes não resolvem de uma forma amigável, quem vai resolver esse conflito é o Poder Judiciário. Isso é um princípio constitucional, que é a inafastabilidade da prestação jurisdicional. Então, toda vez que você se sentir lesado em seu direito, vai surgir para você uma pretensão, e quem vai resolver, quem tem o poder e dever de resolver essa pretensão, é o Estado. Pois bem, então, se você quer casar e o seu pai ou sua mãe não autoriza, é facultado a você entrar com ação para, se for o caso, o juiz suprir o consentimento paterno e ou materno. Também pode acontecer o seguinte, o pai quer conceder o casamento e a mãe não. Também poderá haver essa ação para suprir esse consentimento que seria dado por um dos pais ou por ambos os pais. Tranquilo? Vamos falar agora da emancipação. A emancipação é uma antecipação dos efeitos da maioridade. Aquela pessoa que ainda não adquiriu a idade necessária para a prática dos atos da vida civil, se ela estiver em alguns dos requisitos também do artigo 5º, ela poderá ser considerada como plenamente capaz. Então vejam bem, pessoal, o casamento, ele é um dos pontos, um dos requisitos de emancipação. A partir do momento que você casar, você estará emancipado. Então o casamento, ele é uma das formas de emancipação. A emancipação nós temos 3 formas. Nós temos uma forma voluntária, ou 3 espécies voluntária, quando os pais se dirigem ao cartório e desejam emancipar aquela pessoa que é relativamente incapaz. Temos a judicial, quando ela é feita por meio do tutor. O tutor faz o requerimento e o juiz determina a emancipação. Ou também temos a forma legal, que são as hipóteses legais previstas lá no artigo 5º. E dentre essas hipóteses nós temos o casamento. O casamento, ele emancipa. Beleza? Então, com isso aqui, a gente fecha essa parte de capacidade. Vamos para outro requisito de validade. Celebração por autoridade incompetente. Peraí, Fábio, mas você não falou que no requisito de existência era que a pessoa para casar deveria ser por meio de uma autoridade capaz e tal? Sim. Então, dividir aqui, ó, uma autoridade quando ela for absolutamente incompetente ou uma autoridade quando ela for relativamente incompetente. Vê só, galera. Quando a pessoa vai se casar, se exige que esse casamento seja feito por uma autoridade celebrante. Essa autoridade celebrante pode ser o juiz de direito, pode ser um juiz de paz ou poderá ser uma autoridade religiosa. Imagine que você vai fazer o casamento e quem faça o casamento não seja algum desses 3. Seja outra, seja, sei lá, uma autoridade policial. Você vai se casar e quem celebra o casamento é o delegado. Vejam bem, nessa hipótese, o delegado, ele é absolutamente incompetente para celebrar casamento. Então esse casamento, ele não será nulo ou anulável. Esse casamento, ele será inexistente. Então, se a autoridade, ela for absolutamente incapaz, o critério aqui não vai ser de nulo ou anulável. O critério aqui vai dizer assim, olha, esse casamento é inexistente porque foi celebrado por uma autoridade absolutamente incapaz. E se a autoridade for relativamente incapaz? Então imagina, você mora em determinada cidade, você mora na cidade de Recife, e o juiz que vai celebrar casamentos é um juiz que tem a jurisdição em Recife. Imagina que por um dos motivos da vida, o juiz que celebrou o casamento foi um juiz de Olinda, que é uma cidade vizinha. Bem, esse juiz, ele tem capacidade para realizar casamento. Ele é uma autoridade judiciária que pode realizar casamentos, mas dentro da sua jurisdição, na comarca de Olinda. Mas ele celebrou o casamento na comarca de Recife.
Então vamos ver nesse lado que ele é, nessa situação, que essa autoridade seria relativamente incapaz. Então o que é que o código diz? Olha, se a autoridade ela for relativamente incapaz, esse casamento será anulável. Ou seja, ele não será nulo, ele não será inexistente, ele será anulável. É como se ainda desse para aproveitar. A gente vai ver mais na frente que a anulabilidade ela vai convalescer com o tempo. Como assim, Fábio? Se o ato nasce com algum defeito, e esse defeito é a anulabilidade, se não for proposta uma ação dentro de determinado prazo, isso serve não apenas para direito civil, tá? Se não for proposta a ação dentro de determinado prazo, aquele ato será convalidado, será válido. Supondo que era para ser uma situação, que era para ser alegado no prazo de 180 dias. Passaram os 180 dias, não houve qualquer tipo de alegação, e aquele ato será considerado válido. Não será mais nulo, e não será anulável, perdão, e já não seria nulo. Existe no artigo 1554 o que se chama de teoria da aparência. Na verdade não seria uma teoria, porque seria a norma, mas é a possibilidade de haver o casamento por uma autoridade que não fosse competente, mas que os nubentes estivessem de boa fé. Na verdade, pessoal, o direito civil, ele preza muito a boa fé. Preza muito a putatividade. Quando você está numa situação onde você acha, você acredita sinceramente, onde as circunstâncias fazem você acreditar que está tudo dentro da legalidade, mas por algum motivo não estaria dentro da legalidade. Então, se você estiver de boa fé, aquele casamento será considerado válido, mesmo que de repente esteja infringindo alguma norma. Mas vejam bem, desde que você esteja de boa fé. Vamos passar para o próximo ponto, que é quando a gente vai falar sobre os impedimentos. Vejam bem, existem alguns impedimentos para o casamento. Algumas situações que a lei não quer, que a lei não permite que aquela determinada pessoa possa se casar. Vamos falar aqui, do impedimento por enfermidade mental. Na verdade, está no artigo 1548, inciso 1º. Na verdade, estava. Por quê, Fábio? Porque esse artigo ele foi revogado. Na verdade, foi revogado o inciso, tá? O inciso 2º ainda permanece. O inciso 1º ele foi revogado. Pessoal, existe uma lei que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uma legislação altamente importante, a Lei 13.146 de 2015, perdão. E esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele alterou, em especial, o artigo 3º e 4º do Código Civil. Então ele retirou as pessoas que, porventura, tivessem algum tipo de deficiência mental, que eram chamadas de absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, tirou do Código Civil e passou a tratar dentro do Estatuto, artigo 6º da Lei 13.146. Esse artigo, que é importantíssimo, e apesar de não ser um objeto de discussão aqui, nesse momento em Direito de Família, geralmente se fala mais isso quando se está estudando o artigo 3º, artigo 4º do Código Civil, esse artigo ele trouxe uma modificação importantíssima para a legislação brasileira, não apenas dentro da esfera do direito civil. Ele falou assim, olha, a deficiência mental, ela não altera a plena capacidade da pessoa. Perdão, a deficiência, falei deficiência mental, a deficiência não altera a plena capacidade da pessoa. Se a gente falar da deficiência física, lógico que não se altera. Mas surge a dúvida, e a deficiência mental? Será que esse tipo de deficiência mental não vai alterar a plena capacidade da pessoa? Não. Você pode perguntar, mas Fábio, a legislação ela veio para desproteger. Apesar das críticas, me filiou a corrente que muito pelo contrário. A legislação ela veio para proteger. Por quê? Porque a capacidade em relação aos aspectos patrimoniais, eles continuam a ser tutelados. Então pode-se escolher ainda um curador para gerir os bens daquela pessoa da mesma forma. Só mudou agora a nomenclatura. Que antes, se a gente falava num processo de interdição, a gente agora fala num processo de curatela.
E também não é apenas um jogo de palavras, não. Imagina, interditar é como se eu estou dizendo assim, eu vou interditar você porque você não serve mais para nada. Vou interditar aquele restaurante porque está servindo comida estragada. Não presta mais para nada. Então era assim que se fazia com as pessoas. Vou interditar era como se fosse meio que uma pessoa que está viva, mas não pode exercer os seus direitos. Não pode exercer sua personalidade. Então, com essa alteração legislativa, a capacidade patrimonial ela continua sendo tutelada pelo direito, mas a sua capacidade para todos os outros atos da vida civil que não sejam patrimoniais é livre. Então imagine que uma pessoa ela tem uma certa deficiência mental, mas ela quer casar. Será que caberia a nós dizer o seguinte, olha, você não pode casar porque você tem deficiência mental? Não. Ah, Fábio, mas aquela pessoa vai dar um golpe do baú. Pessoal, se isso for acontecer, que isso independe de deficiência, mas se isso for acontecer, aquela pessoa, ela terá uma curatela significa cuidar, ela terá um cuidado, alguém vai cuidar do patrimônio dela. A capacidade para os reflexos patrimoniais estão tuteladas, estão lá guardadas. Agora, a outra capacidade, a capacidade para todos os atos da vida civil, aí uma lei não pode limitar. Quer dizer que eu posso limitar dizendo que a pessoa ela vai ser mais pessoa ou menos pessoa porque tem algum tipo de deficiência mental? É certo que não. Então, hoje em dia, isso aqui foi retirado do ordenamento jurídico brasileiro e as pessoas que têm deficiência mental, estou falando de deficiência mental que talvez aqui traga mais polêmicas, elas são plenamente capazes para os atos da vida civil, inclusive para o casamento. Ah, Fábio, mas os atos patrimoniais, como a gente falou, os atos patrimoniais podem ter sim uma proteção, mas os demais atos da vida civil, ela pode exercer com sua plenitude. O segundo ponto é o chamado, e um ponto talvez um dos mais importantes do assunto de hoje, os chamados impedimentos matrimoniais. Pessoal, veja que a gente começou a falar de impedimento do modo geral. A gente vai focar mesmo nos impedimentos matrimoniais. O Código Civil, ele proíbe que algumas pessoas casem. E é interessante que muitas legislações ao redor do mundo têm mais ou menos essa ideia que o Código Civil tem. Essa ideia que alguns casamentos não são bem vistos para a sociedade. Sejam por motivos morais, sejam por motivos biológicos. Então pense o seguinte. Quando eu estou falando aqui de um casamento entre um ascendente e um descendente, esse casamento ele pode ter problemas biológicos. Esse casamento tem problemas, pode ter, né? Geralmente tem problemas morais. Então o código ele quer evitar esse tipo de casamento. Ele pensa o seguinte, olha, esse casamento aqui ele não é interessante para a sociedade. Então, casamento entre o pai e uma filha, entre uma mãe e uma filha, uma mãe e um filho, esse casamento ele não é interessante para a sociedade. Então, há um impedimento matrimonial quando um ascendente se casa com um descendente. E esse aqui, ó, não é só para esse vínculo consanguíneo, para esse vínculo natural, também para o vínculo civil. Então, a gente vai ampliar isso aí para um parentesco por afinidade. Vai ampliar isso aí para um vínculo que existe entre o adotante e o adotado. Ou até o cônjuge. Ó, imagina, ó, essa pessoa aqui, A, adotou B. E A era casada com C. Ó, o vínculo aqui é entre A e B. A partir do momento que se casou, surgiu um parentesco por afinidade entre esses dois. E esse camarada não poderá se casar, C não poderá se casar com B. Então a gente vai ver aí que também existe esse impedimento matrimonial. Consanguíneo, civil, vai para afinidade, vai para outros vínculos jurídicos. E até quando o relacionamento acaba, existem também alguns impedimentos matrimoniais. Já fiz um post no Instagram, vou colocar embaixo na descrição do vídeo. Na verdade, na aula de hoje são 2 posts interessantes. Um que eu falei da se sogra para sempre e outro do casamento, uma possibilidade de casamento entre tio e sobrinha, ou tia e sobrinho, que a gente vai falar, isso aí é o chamado casamento avuncular. Fiz 2 posts, vou colocar o link dos 2 posts aí embaixo na descrição, para que depois, quem tiver curiosidade, dê uma observada. Foram 2 posts bem interessantes.
Quando a gente ouve falar, sogra para sempre, como é essa história aí, Fábio? É o seguinte, pessoal. O vínculo que uma pessoa faz, o vínculo que a pessoa estabelece com a outra, poderá gerar outros vínculos. Então, ó, A se casou com B. Aqui, ó. A se casou com B. Mas isso se aplica tanto para as uniões heterossexuais, como para as uniões homoafetivas. Então, pessoal, esses dois se casaram e ela tinha aqui, ó, tinha pai e tinha um irmão. Pessoal, a partir do momento que A se casou com B, a família dela vai junto. É o vínculo por afinidade. E esse vínculo por afinidade, ele até se dissolve, mas só se dissolve em relação à linha colateral, em relação ao irmão. Em relação aos pais, esse vínculo vai se dissolver, a gente vai chamar de ex-sogro e sogra, né? Mas para fins matrimoniais, haverá sempre um impedimento. Quando a gente fala que sobra para sempre, é porque a partir do momento que ele casou com ela, mesmo que depois eles se divorciem, mesmo que depois eles encerrem, extingam o vínculo conjugal, ele vai ter um impedimento matrimonial em relação à mãe dela. Ele não poderá, por exemplo, se casar com sua ex-sogra. Não pode se casar com seu ex-sogro. Por quê? Porque surgiu um vínculo de afinidade e para o direito não é interessante esse tipo de casamento. Ô Fábio, e se ela tivesse aqui um irmão, e o casamento tivesse acabado? Ele poderia se casar com a irmã dela, com a ex-cunhada? Sim. A ex-cunhada, o vínculo de parentesco com a ex-cunhada, se encerra completamente, sem deixar qualquer tipo de resquício. O cunhado, ele ingressa no parentesco por afinidade, sim, ingressa no parentesco por afinidade, mas a partir do momento que a união se acaba, ou o casamento ou a união estável, esse vínculo de parentesco ele é totalmente quebrado. Então, a pessoa poderá se casar, sim, com seu ex-cunhado ou com sua ex-cunhada. É interessante que esses impedimentos matrimoniais, além de existirem na linha reta, que a gente acabou de falar aí, por vínculo de afinidade, também existe na linha colateral, como acabamos de falar a respeito do irmão. Então, ó, a respeito do cunhado. Tá aqui a pessoa. Ó, aqui está os pais e aqui está o irmão. Ela não pode se casar com o pai, não pode se casar com o filho, com o neto, com o avô, nenhum que estiver na linha reta, seja um vínculo aqui, ó, natural, civil, seja um vínculo por afinidade, e também não poderá se casar com um irmão. Irmão é o parente colateral de segundo grau. Então, o impedimento matrimonial, ele alcança também os colaterais de segundo grau. Na verdade, o Código Civil diz que o impedimento matrimonial, ele alcança o colateral de terceiro grau. Quem é o nosso parente de terceiro grau? Ó, o nosso parente de terceiro grau, pegando ela como referência, será o sobrinho. 1, 2, 3. E no caso do sobrinho, parente colateral do terceiro grau será a tia. O código proíbe o casamento avuncular, o casamento entre tios e sobrinhos. Contudo, existe um decreto-lei de 1941, da época lá do Estado Novo, Getúlio Vargas, onde se permite esse casamento. E ficou essa discussão, será que o Código Civil recepcionou isso, não recepcionou? Porque o que é que diz esse decreto-lei? Diz assim, olha, se não houver qualquer tipo de prejuízo à prole, né, então se o tio e a sobrinha, eles forem se casar e se fizeram, não sei qual é o tipo de exame que se faz, né? Mas se faz o exame e vê se essa compatibilidade aí genética não vai atrapalhar algum descendente, possível descendente, então o casamento ele será permitido. Também poderia estender se eles não desejassem ter filhos. Mas lógico que é algo muito casuístico. Então qual é o entendimento? E na verdade esse foi o entendimento do Conselho da Justiça Federal. O entendimento é que, apesar do Código Civil falar dessa vedação, essa vedação existe, mas se for feito esse exame, poderá haver sim o casamento avuncular, o casamento entre tios e sobrinhos. Bem, pessoal, vou encerrando aqui essa primeira parte, vou retomar a partir desse assunto para irmos para o próximo vídeo. Tranquilo? Valeu!